Capítulo 156. O Rancho dos Chifres de Dragão, Linhagens e Espíritos Verdadeiros. Ano 1258 do calendário da luz estelar, despertar da primavera, março. Finalmente, a Torre dos Ossos de Dragão foi totalmente reparada. Sunan imediatamente iniciou o projeto de realocação da base, com foco na base 1. A base 1 possuía a maioria das instalações da Torre dos Ossos de Dragão, mas as da torre eram mais abrangentes e avançadas. Para instalações como um ninho de insetos, que faltava na torre, uma sala poderia ser modificada para atender ao propósito. O processo de realocação ocorreu sem problemas. A partir de então, os aprendizes viveriam, treinariam e estudariam na Floresta do Dragão. No topo da Torre dos Ossos de Dragão, Sunan estava em pé diante do centro de controle, com os olhos fixos no modelo holográfico 3D. Ecojardim, Floresta do Dragão, nível grande, dano 48,23%, energia restante atual 95,23%, assistente de IA, mordomo 1, áreas, zona 1, zona 2, zona 3, instalações, Torre do Osso do Dragão. Área residencial, área de armazenamento, laboratório, área de treinamento, oficina, centro de controle da área de transformação, piscina elemental, miniatura, ninho de insetos, servos, golems de argila 423, espíritos das flores 52, crianças da floresta 3, corvos de olhos vermelhos 67, gremlin 1, sistema de defesa, grande barreira espacial, sistema de combate. Exército de golems, golems de pedra 426, aranhas de lâmina dupla 85, golems de pedra de elite 20, golems de ferro 5. Sunan assentiu satisfeito enquanto revisava os dados exibidos ao lado do modelo 3D. Após mais de meio mês de recarga, a reserva elemental estava quase cheia. A restauração da Zona 2 também havia começado. Embora estivesse apenas nos estágios iniciais, com a ajuda dos golems de argila e espíritos de flores que ele trouxe da base 1, a velocidade de recuperação deveria aumentar significativamente. Manter a operação ideal na Zona 1 requer 35,12% do ciclo de energia. Uma vez restaurada a Zona 2, ela pode ser mantida em modo de operação mínima antes da introdução de novos dragões, o que exigirá 53,66% do ciclo de energia. Combinados, são 88,78%. Quase 90% da proporção de energia. Se somarmos os 3,06% necessários para manter a operação mínima na Zona 3, o resultado ultrapassa 90%. Os 3,06% são para manter as operações básicas da Zona 3, incluindo o funcionamento diário das diversas instalações da Torre do Osso do Dragão, como iluminação, experimentos e transformações. O consumo adicional do ciclo de energia depende da energia usada pelos magos, aprendizes, em experimentos, preparação de poções, criação de itens mágicos e criação de marionetes. Isso pode ser praticamente ilimitado. Sunan verificou os registros de consumo de energia por meio do mordomo 1. 1000 anos atrás, durante o pico de consumo de energia na Floresta do Dragão, a Torre do Osso do Dragão chegou a consumir até 47,23% do ciclo de energia, quase causando colapso dos ciclos de energia nas zonas 1 e 2. Felizmente, não precisamos nos preocupar com isso por enquanto, murmurou Sunan para si mesmo. Atualmente, a base conta com apenas um aprendiz de mago de terceiro nível, e há poucos aprendizes de segundo nível. É improvável que o consumo de energia para experimentos e criação de artefatos exceda 10% do ciclo de energia. Além disso, a Zona 2 ainda não está totalmente operacional, então não há necessidade de se preocupar com ciclos de energia insuficientes. A força militar também aumentou significativamente. A Floresta do Dragão original tinha apenas cerca de 100 golems de pedra, mas com as forças de guarnição adicionais, o número total de golems ultrapassou 500. No entanto, o aumento da força militar não é muito útil. A Floresta do Dragão é um espaço semidimensional, parcialmente isolado do mundo material. Além do portal de teletransporte controlado por Sunan, ninguém pode entrar.
A menos que alguém possua o poder de romper a barreira espacial e saiba as coordenadas da Floresta do Dragão, o que é impossível no atual continente luz estelar. Portanto, não há necessidade de se preocupar com inimigos externos atacando a Floresta do Dragão. Talvez por isso, os construtores originais não construíram nenhum sistema de defesa externo, apenas posicionando alguns golems. Esses golems provavelmente eram usados para capturar espécies de subdragões dentro da Floresta do Dragão. Como resultado, Sunan transferiu os golems de pedra de nível superior e as aranhas de lâmina dupla de elite da base 1 para a Aliança Estelar. A base 1 agora é em grande parte uma casca, restando apenas o Jardim de Plantas Mágicas. É claro que Sunan não planeja deixar a base 1 ir para o lixo. Ela servirá como uma estação de trânsito para materiais entre a Floresta do Dragão e o mundo da superfície. O mesmo se aplica à base 2. Com a rede de teletransporte na Floresta do Dragão, Sunan agora pode viajar rapidamente entre a superfície e o mundo subterrâneo, eliminando a necessidade de uma base 2 adicional. As instalações da base 2 foram transferidas para a Floresta do Dragão, restando apenas o Jardim de Plantas Mágicas e um portal para a Floresta do Dragão como estação de trânsito para futuras transferências de materiais. Com apenas uma base, não precisaremos mais ir e voltar, e muitas coisas serão muito mais convenientes. Sunan sorriu como uma expressão relaxada. No futuro, não precisaremos abrir mais jardins de plantas mágicas. Podemos alocar uma seção da Zona 2 para o plantio de plantas mágicas. A Floresta do Dragão é diferente do mundo exterior. Enquanto o suprimento de energia não for interrompido, a concentração de partículas de energia pode ser mantida em um nível alto, suficiente para o crescimento de plantas mágicas. Um pequeno pedaço de terra na Zona 2 equivale a mais de uma dúzia de jardins de plantas mágicas na superfície. É hora de começar a domar espécies de subdragões. Sunan estendeu a mão e golpeou o ar, e uma imagem holográfica apareceu diante dele. A imagem mostrava uma parede íngreme de montanha coberta de cavernas, com criaturas que se assemelhavam a uma combinação de dragões e antílopes, com escamas douradas, voando para dentro e para fora das cavernas. Os antílopes dragões, uma espécie de subdragão poderosa e graciosa. 1000 anos atrás, muitos cavaleiros lendários os domesticaram como montarias. Eles são espécies de subdragões bastante simples, leais aos seus donos e possuem uma força de combate formidável. Um antílope dragão adulto tem o poder de um lendário do primeiro círculo e, à medida que envelhece, fica gradualmente mais forte, chegando ao lendário do terceiro círculo. Quando Sunan descobriu as muitas espécies de subdragões na Floresta do Dragão, teve a ideia de formar uma cavalaria de dragões. Após vários dias de seleção, ele finalmente escolheu o antílope dragão. Além de sua lealdade e forte poder de combate, os antílopes dragão preferem viver em cavernas profundas e escuras, longe da civilização, o que os torna altamente adaptáveis a ambientes sombrios. Isso significa que, mesmo no mundo subterrâneo escuro e úmido, sua força de combate não diminuirá. Um exército de cavalaria de antílope dragão parece incrivelmente poderoso. No entanto, domar espécies de subdragões é um processo demorado e trabalhoso. Antílopes dragão adultos são quase impossíveis de domar, então a doma deve começar na fase juvenil. As espécies de subdragões herdam algumas características dos dragões, incluindo crescimento extremamente lento. Mesmo com o uso de catalisadores de crescimento, leva pelo menos uma década para criar um antílope dragão jovem até a idade adulta. A guarda dos cavaleiros ainda é muito fraca. Eles nem sequer têm um único grande cavaleiro ainda e precisam de mais tempo para crescer. Começar a domar os antílopes dragões agora significa que, em uma década, quando a guarda dos cavaleiros estiver mais forte, eles estarão prontos para se juntar aos antílopes dragões. Após um momento de reflexão, Sunan tinha um plano completo em mente. Ele deslizou o modelo holográfico 3D, dividindo uma área de terra para a futura doma dos antílopes dragões. Vamos chamá-la de Rancho dos Antílopes Dragões. Assim que a área fosse designada, o mordomo naturalmente providenciaria que os golems de argila lidassem com as tarefas específicas.
Sunan então foi para o laboratório principal na área de transformação. Seu grande laboratório pessoal. Long já estava esperando no laboratório. Quando viu Sunan chegar, engatinhou até ele e o esfregou carinhosamente no peito. Desculpe por fazê-lo esperar. Sunan sorriu e afagou a cabeça de Long. Com um amplo suprimento de sangue de subdragão de alta qualidade, a linhagem de Long tem melhorado rapidamente. Sua concentração de linhagem já ultrapassou 50%, e sua força de combate também atingiu o nível lendário do terceiro círculo. O aumento na linhagem e na força também o tornou maior. Seu comprimento da cabeça à cauda ultrapassa 30 metros, e mesmo deitado, sua altura é de quase 4 metros. Se não fosse por sua capacidade de se desmaterializar, os movimentos de Long dentro da Torre do Osso do Dragão seriam severamente restringidos. A maior concentração de linhagem de subdragão na Floresta do Dragão é a do dragão tirano mágico, com 85,37%. Assim que Long ultrapassar esse limite, sua concentração de linhagem aumentará mais lentamente. Depois disso, atingir 90% deve permitir que ele avance para o nível lendário do quarto círculo. Sunan pensou consigo mesmo, mas suas ações foram rápidas. Ele habilmente realizou a cirurgia de fusão de linhagem em Long. Atualmente, Long passa por uma média de 3 cirurgias por mês, com o tempo entre elas sendo usado para assimilar o poder da linhagem. As frequentes cirurgias de fusão de linhagem também deram a Sunan uma proficiência significativa em sua habilidade de transformação biológica. Sunan estima que em 2 ou 3 meses, sua habilidade de transformação biológica atingirá o nível 4. O tempo voou, e logo chegou o mês do fogo ardente, julho. Logo após a primeira década do mês, Sunan construiu com sucesso o 16º anel estelar. Sunan Yanest, humano masculino, espírito, 50,93/constituição, 45,88. Habilidades meditação do anel estelar NV. 17, 130, 5 milhões. Preparação de poções NV. 4, 8.635, 10 mil. Transformação biológica NV. 4, 529, 10 mil. Criação de marionetes NV. 5, 1023, 20 mil. Criação de itens mágicos NV. 4, 5.477, 10 mil. Só faltam 2 anéis estelares. Sunan suspirou de alegria. Agora ele ganha cerca de 4.800 pontos de proficiência em meditação do anel estelar a cada dia, aumentando com o crescimento de seu poder espiritual. Nesse ritmo, construir o 17º anel estelar levará cerca de 2 anos e meio. Em 8 anos, devo ser capaz de construir os 2 anéis estelares restantes. Até lá, mesmo que meu espírito não tenha chegado a 60, deve estar perto. Com a pura energia divina fornecida pelos besouros do Sino da Morte, o crescimento do espírito de Sunan acelerou significativamente. Preciso encontrar uma maneira de fortalecer ainda mais minha constituição. No mês passado, Sunan reuniu materiais suficientes para refinar um 4º núcleo de padrão mágico. No entanto, seu espírito e constituição atuais não são suficientes para lidar com um núcleo de padrão mágico de nível 4, então ele ainda não o fundiu. Os requisitos de fusão para um núcleo de padrão mágico de nível 4 são 51,22 de espírito e 54,39 de constituição. Em termos de espírito, Sunan estima que absorver a energia divina mais 2 vezes deve ser suficiente para atender ao requisito. Embora sua constituição esteja atrasada, a fruta sangue de dragão ainda pode ajudá-lo a aprimorá-la com relativa facilidade. Afinal, sua constituição atual de 45,88 é aproximadamente equivalente à de um grande cavaleiro de nível médio, o que está longe do nível de um cavaleiro lendário. Sem fundir uma linhagem, ainda é lento para aprimorar minha constituição. Apesar disso, se tivesse escolha, Sunan preferiria consumir a fruta sangue de dragão para fortalecer gradualmente seu corpo do que fundir uma linhagem casualmente. Fundir uma linhagem pode fornecer poder imediato, mas tem o custo de limitar severamente o potencial de crescimento futuro.
Por exemplo, se ele fundisse a linhagem do besouro do sino da morte, sua força futura teria dificuldade em superar a antiga besta aberrante, o besouro gritante, que é a fonte da linhagem. Devido a essa falha na fusão de linhagens, o caminho de avanço para os magos após se tornarem magos é dividido em duas rotas principais: linhagem e espírito verdadeiro. O objetivo de Sun An sempre foi o caminho do espírito verdadeiro. Somente os magos do espírito verdadeiro podem alcançar os reinos mais elevados. Os metais alternativos para o núcleo do padrão mágico estão quase totalmente pesquisados. Há um total de 89 metais alternativos necessários para o núcleo do padrão mágico. Destes, 20 podem ser comprados com moedas de ouro. Sun An já pesquisou 67 dos 69 restantes, restando apenas 2 para concluir. Não deve levar mais de 1 ou 2 meses para terminar. Depois disso, contanto que seu espírito e constituição se mantenham, ele poderá aprimorar infinitamente seu núcleo do padrão mágico. Tarde da noite, na cabana da floresta. O luar entrava pelas janelas, iluminando o interior. Ao redor de uma grande mesa, 8 pessoas estavam sentadas. Além do caçador, todos os outros membros da cabana da floresta estavam presentes, uma ocorrência rara. Surpreendentemente, o viajante também estava lá. Muito incomum, eu não esperava que você aparecesse, comentou a varinha, olhando o viajante com surpresa. Achei que você tivesse morrido em algum canto obscuro, disse o esqueleto com um toque de malícia em seu tom. Ignorando o comentário do esqueleto, o viajante deu de ombros para a varinha e disse: tive alguns problemas para resolver, mas graças ao jogador, eles foram resolvidos. Serei mais ativo no futuro. Os outros olharam para Sun An com surpresa, sem esperar que os dois se encontrassem do lado de fora da cabana na floresta. A propósito, onde está o outro novo membro? O viajante olhou ao redor com curiosidade, franzindo a testa em decepção. Não está aqui. Obviamente, disse a Floresta Negra com indiferença, provavelmente está preso por alguma coisa. Na cabana da floresta, isso era comum, e os outros não se importaram, prosseguindo com o processo de troca habitual. Quando chegou a vez do viajante, ele olhou para a varinha com uma expressão sincera e disse: varinha, eu quero a chave da Torre da Luz Estelar. É muito importante para mim. Você poderia me dar um preço e trocá-la comigo? A varinha ficou surpresa e balançou a cabeça. Desculpe, a chave da Torre da Luz Estelar também é muito importante para mim. Não pretendo negociá-la. Não perca seu tempo, viajante, disse a Floresta Negra sem rodeios. Se a varinha estivesse disposta a negociar, eu já teria feito isso há muito tempo. Não seria a sua vez. Na primeira vez que o caçador compareceu a uma reunião, apenas a Floresta Negra e o viajante estavam ausentes. Depois de saber que o caçador havia trazido a chave da Torre da Luz Estelar durante aquela reunião, a Floresta Negra se arrependeu de não estar presente. Ele tentou negociar com a varinha em reuniões subsequentes, mas foi firmemente rejeitado. O viajante suspirou de decepção, mas não insistiu no assunto, colocando algumas garrafas de sangue de subragão sobre a mesa. Quem quer? Diga o preço. Todos os olhares se voltaram para Sun An. Em reuniões anteriores, sempre que sangue de subragão aparecia, Sun An sempre dava o lance e o garantia. Com o tempo, todos souberam que Sun An estava determinado a obter sangue de subragão e pararam de competir com ele. No entanto, para a surpresa deles, Sun An balançou a cabeça desta vez. Eu não preciso disso. Os outros trocaram olhares perplexos. Só o viajante sabia que, com um ecojardim inteiro à sua disposição, Sun An não tinha mais falta de sangue de subragão. Capítulo 157. Um caminho imprevisto, um familiar Dragon King ano 1258 do calendário da luz estelar, o mês de Ember, agosto. Após a desorientadora sensação de ausência de peso, a visão de Shiman clareou e ele se viu em um salão espaçoso e bem iluminado. O salão estava cuidadosamente organizado com cadeiras e mesas de pedra, e vários aprendizes estavam sentados lá, conversando e rindo. Esta é a Torre Osso do Dragão.
Atrás dele, Luger olhou para as centenas de pérolas da luz eterna incrustadas no teto, sua voz cheia de espanto. Xian, Solano e os outros cavaleiros mágicos também exibiam expressões de admiração. Apenas Cole exibia um olhar indiferente, virando-se para Shiman e dizendo: "Vamos nos reportar ao professor primeiro." Shiman estava prestes a assentir quando uma voz familiar chegou aos seus ouvidos. "O professor ainda está no laboratório. Vocês terão que esperar um pouco." Shiman se virou e viu Atar parado a poucos metros de distância, com um sorriso caloroso no rosto. "Atar." O rosto de Shiman se iluminou de surpresa. Faz tanto tempo. Atar ainda não havia avançado para o posto de aprendiz de mago de 2º grau, então não participara da criação do novo jardim de plantas mágicas, nem da exploração do mundo subterrâneo. Fazia quase 2 anos desde o último encontro. Rever Atar encheu Shiman de alegria. A expressão de Cole também se suavizou, e ele assentiu para Atar. Faz tanto tempo. Depois de um momento, Cole observou Atar atentamente, e uma expressão de surpresa passou por seu rosto. "Atar, você avançou." Shiman ficou surpreso, então olhou para Atar mais atentamente, com os olhos arregalados de surpresa. "Você se tornou um aprendiz de mago de 2º grau." Atar assentiu com um sorriso. "Eu me formei há 2 meses." "Isso é ótimo!" exclamou Shiman. Como aprendiz de mago de 2º grau, Atar agora era elegível para participar de muitas das operações da base. Isso significava que eles poderiam retornar aos velhos tempos de trabalho em trio. Cole conseguiu sorrir e disse: "Parabéns." "Obrigado", respondeu Atar com um sorriso largo. Como o primeiro grupo de aprendizes a entrar na base, os 3 tinham o vínculo mais profundo entre todos os aprendizes e um forte senso de camaradagem. Agora que estavam de volta ao mesmo nível, todos sentiam uma sensação de alegria. Depois de algumas gentilezas, Atar voltou sua atenção para Xian e os outros. "Estes são os cavaleiros da guarda?" "Certo." Shiman sorriu, apontando para Xian. "Este é Xian, o atual capitão dos cavaleiros da guarda e o melhor graduado da primeira turma da Academia de Cavaleiros Coração de Dragão. Não se deixe enganar pela juventude dele. Ele já é um alto cavaleiro." "Lord Atar." Xian curvou-se rapidamente para Atar e disse com uma expressão contida: "Lord Shiman é muito gentil. Comparado a vocês 3, minha força não é nada." Não era apenas modéstia. Um aprendiz de mago de 2ª classe, mesmo em seu ponto mais fraco, tinha o poder de combate de um alto cavaleiro. Em comparação, um alto cavaleiro não era nada. "Certo, vamos pular as formalidades", interrompeu Cole, virando-se para Atar. "Como o professor está ocupado, nos reportaremos mais tarde. Atar, você pode nos mostrar a Floresta do Dragão?" Ainda não vi a nova base. Quando a base foi realocada, Cole e Shiman ainda estavam explorando o mundo subterrâneo, então não participaram. Agora que estavam de volta para uma rara pausa, naturalmente queriam aproveitar a oportunidade para explorar a nova base. O rosto de Shiman também demonstrava entusiasmo com a ideia. Atar não se opôs e concordou com um sorriso. Então, virou-se para Xian e os outros e disse: "Os regulamentos da base determinam que apenas aprendizes de magos de 2º grau têm permissão para circular livremente fora da Torre Osso do Dragão. Sem uma missão, todos os outros estão proibidos de sair da torre. Por enquanto, vocês terão que ficar e descansar aqui." Ele então invocou um golem de argila para escoltar os cavaleiros de runas mágicas até a área residencial. Após avançar para o posto de aprendiz de magos de 2º grau, Atar recebeu alguma autoridade do professor, permitindo-lhe comandar os golems de argila dentro da Torre Osso do Dragão até certo ponto. Assim que o golem de argila conduziu os outros para longe, Atar conduziu Shiman e Cole para fora da Torre Osso do Dragão. Lá dentro, não parecia tão extraordinário, mas quando saíram e viram toda a estrutura da Torre Osso do Dragão, que parecia um dragão gigante enrolado em si mesmo, Shiman e Cole ficaram completamente chocados. "Será que são mesmo os ossos de um dragão de verdade?" exclamou Shiman. "De fato", respondeu Atar, com um olhar de admiração.
O professor disse que os ossos usados para construir a Torre Osso do Dragão provavelmente pertenciam a um dragão ancestral que viveu por mais de 800 anos. Capítulo 158. Um caminho imprevisto, um familiar Dragon King, ano 1258 do calendário da luz estelar, o mês de Ember, agosto. Cole não pôde deixar de demonstrar um olhar de espanto. Isso deve ter sido construído por um mago incrivelmente poderoso. Um brilho de desejo brilhou nos olhos de Cole, mas logo se transformou em um suspiro. Ele também queria se tornar um mago poderoso, mas sabia muito bem que seu talento e potencial talvez nem o permitissem se tornar um mago completo, muito menos alguém tão poderoso quanto o construtor da Torre Osso do Dragão. Após um breve momento de admiração, Atar convocou 3 leopardos da Rocha Negra, e os 3 montaram nas feras e partiram. A Zona 3 não era muito grande, e eles rapidamente atravessaram uma barreira invisível, entrando na Zona 2. Observando as planícies desoladas e as escassas plantas verdes espalhadas por elas, Shiman ficou perplexa. Por que é tão árido aqui? Explicou Atar. A Zona 2 da Floresta do Dragão foi originalmente abandonada. Na verdade, está muito melhor agora. Quando a base foi realocada, não se conseguia encontrar nenhuma folha de grama aqui. De acordo com o professor, a Zona 2 era originalmente usada para criar dragões. Mas agora, é improvável encontrar dragões no continente, então ela é usada para cultivar plantas mágicas. Criando dragões. Shiman e Cole ficaram atônitos com a escala da operação. A ideia de que aquele lugar já fora um local de reprodução para dragões, criaturas comparáveis a magos de pleno direito, os deixou atônitos. Apesar do choque, a Zona 2 não tinha muito a oferecer agora. Os numerosos ossos de dragão que antes cobriam o chão haviam sido todos removidos. Passando pela área da Zona 2, eles logo entraram na Zona 1. No momento em que cruzaram a barreira, uma paisagem verdejante e vibrante surgiu à vista, aguçando os sentidos de Shiman e Cole. Árvores enormes, algumas com centenas de metros de altura, estendiam-se em direção ao céu, e o chão estava coberto por uma vegetação densa, com até mesmo os arbustos atingindo vários metros de altura. Ao longe, os rugidos das feras ecoavam e os passos pesados de grandes criaturas podiam ser ouvidos. Tudo ao redor parecia ter sido transportado de volta a tempos antigos. Observando a paisagem magnífica, Shiman e Cole instintivamente prenderam a respiração. Que visão, não é? Eu me senti da mesma forma na primeira vez que a vi. Atar esperou pacientemente que se recuperassem e então sorriu. Mais de 90% da zona é coberta por floresta. Esta área abriga muitas plantas mágicas raras e dezenas de milhares de espécies de Dragon King. Entre elas, há vários Dragon King de nível lendário. Considerando o perigo, a Zona 1 está atualmente proibida. Apenas aprendizes de mago de 2º grau têm permissão para entrar na Floresta do Dragão para realizar tarefas como coletar sangue de dragão ou plantas mágicas. Enquanto falava, Atar os conduziu para dentro da floresta, evitando cuidadosamente certas áreas. Ela parecia ter visitado aquele lugar muitas vezes e explicou que aquelas áreas eram habitadas por dragões de nível lendário e que era melhor evitá-los, a menos que fosse necessário. Caso contrário, se fossem descobertos e perseguidos, precisariam desperdiçar preciosas gemas rúnicas para escapar. Depois de caminhar apenas 1 quilômetro, Shiman e Cole já tinham visto pelo menos 30 tipos diferentes de dragões, e sua admiração pela Floresta do Dragão crescia. No passado, eles jamais imaginariam um lugar dedicado à criação de dragões. Criaturas raras lá fora eram comuns ali. Apenas aprendizes de mago entendiam o quão valioso aquele lugar era. Era como um tesouro de materiais vivos. A propósito, vocês já consideraram adquirir um familiar? Perguntou Atar no meio da jornada. Shiman e Cole assentiram. Aprendizes de mago de 2º grau eram elegíveis para formar um vínculo com um familiar. Eles vinham pensando nisso há muito tempo, mas ainda não haviam encontrado o candidato certo. Com o poderoso familiar de seu mestre como referência, eles não queriam se contentar com um familiar comum. Já consideraram dragões?
Atar o surpreendeu com sua sugestão. Dragões. Shi-Man ficou surpreso e balançou a cabeça com um sorriso amargo. Eu adoraria, mas quanto mais poderosa a criatura, mais difícil é formar um vínculo. Duvido que consigamos com um dragão. Cole também balançou a cabeça. Dragões são pelo menos tão fortes quanto altos cavaleiros. Com a nossa força atual, é impossível formar um vínculo. Eles tinham ouvido falar que seu mestre havia formado um vínculo com um dragão oculto quando este estava apenas no auge do nível de cavaleiro. Eles não poderiam ser mais imprudentes do que seu mestre, poderiam. Atar sorriu. Dragões adultos estão fora de questão, mas há muitos dragões jovens na Zona 1. Podemos atacá-los. Se escolhermos uma espécie mais dócil, as chances de sucesso são muito maiores. Shi-Man e Cole ficaram surpresos. Ano 1258 do calendário da luz estelar, o mês de Ember, agosto. Este era um caminho que eles nunca haviam considerado antes. Afinal, Dragon King adultos já eram raros, imagine jovens. Mas agora, ouvindo a sugestão de Atar, parecia uma ideia altamente viável. Shi-Man e Cole não conseguiram evitar trocar olhares entusiasmados. Se pudessem formar um vínculo com um Dragon King como familiar, seria absolutamente incrível. Os Dragon King tinham um potencial de crescimento muito superior ao de feras comuns. No momento em que essa ideia se enraizou em suas mentes, seus olhos brilharam de entusiasmo desenfreado enquanto observavam os vários Dragon King ao longo do caminho. Cada vez que viam uma nova espécie, começavam a avaliar se ela seria um familiar adequado. Atar notou o entusiasmo deles e riu baixinho. A Torre Osso de Dragão tem registros detalhados de todas as espécies de Dragon King. Quando voltarmos, posso pedir ao Mordomo 1 que faça cópias para vocês. Mordomo 1? Perguntou Shi-Man, intrigado. Atar explicou. É uma forma de vida auxiliar inteligente na Torre Osso de Dragão. Segundo o professor, é ainda mais avançada que um golem de Mithril. Os olhos de Shi-Man se arregalaram em compreensão. Depois de um passeio completo pela Zona 1, os três relutantemente retornaram. No caminho, Atar de repente se lembrou de Xian e dos outros e perguntou curioso. Ouvi dizer que os cavaleiros da guarda estão equipados com construtos de runas mágicas. Como estão se saindo? Muito fortes, respondeu Shi-Man sem hesitar. São ainda mais poderosos que itens mágicos alquímicos comuns. Especialmente os construtos de runas mágicas de segundo grau. São quase no mesmo nível de itens mágicos de nível brilhante. Cole acrescentou. Ouvi dizer que existem construtos de runas mágicas de terceiro grau ainda mais avançados. Será que eles podem aprimorar as habilidades de alguém? A lista de trocas da base acabou de ser atualizada. Agora inclui construtos de runas mágicas de terceiro grau. Se você estiver realmente curioso, pode trocar por um conjunto para ver com seus próprios olhos, disse Atar com um sorriso. Ela estava brincando, mas, para sua surpresa, Shi-Man e Cole demonstraram interesse genuíno. Vocês não estão realmente considerando isso, estão? Shi-Man, agora de volta aos seus sentidos, disse. Durante nossas explorações no mundo subterrâneo, frequentemente enfrentamos ataques surpresa de monstros. É impossível nos protegermos de tudo, e frequentemente temos que nos envolver em combate corpo a corpo. Com um conjunto de construtos de runas mágicas de terceiro grau, nossa segurança estaria muito mais garantida. Cole assentiu, concordando. Exatamente. Mas construtos de runas mágicas de terceiro grau só podem ser usados por altos cavaleiros. É fácil. Só precisamos trocar por algumas frutas de sangue de dragão avançadas. Aprendizes de mago de segundo grau geralmente já possuem capacidades físicas de nível de cavaleiro. Tanto Shi-Man quanto Cole já haviam alcançado o nível de altos cavaleiros. Ao consumir uma fruta de sangue de dragão de quarto grau, eles poderiam facilmente alcançar o reino de altos cavaleiros. Para aprendizes de mago, aumentar a força física era uma questão simples. Atar pensou cuidadosamente e percebeu que eles tinham razão. Ela também se sentiu um pouco tentada.
Afinal, assim que dominasse seus feitiços, ela também se juntaria à exploração do mundo subterrâneo. Ter construções de runas mágicas lhe daria a segurança necessária. De volta à Torre Osso do Dragão, Atar perguntou ao mordomo sobre o paradeiro do professor. Ao saber que o professor havia acabado de sair do laboratório e estava no escritório, teletransportou Shiman e Cole para o andar da torre onde o escritório estava localizado. Vocês podem ir ver o professor sozinhos agora, disse Atar, acenando para eles. Shiman e Cole se recompuseram e bateram na porta do escritório. Entrem, chamou a voz do professor lá de dentro. Eles empurraram a porta e viram o professor sentado atrás de uma carteira, olhando fixamente para um pedaço de pergaminho sobre a mesa. Parecia ser o mapa. Vendo vocês correndo de volta para me ver, vocês fizeram algum progresso na exploração. Sunan ergueu os olhos do pergaminho e os encarou. Sim, professor, começou Cole. Eliminamos as tribos de demônios oculares restantes no norte e continuamos nossa exploração. Como você previu, descobrimos uma cidade de demônios oculares. Conseguimos capturar um demônio ocular e, após interrogá-lo, confirmamos que a cidade se chama Cidade do Olho Gigante e é de fato governada por um olho-mãe ninho. Sunan assentiu em compreensão, voltando o olhar para o mapa. Era um mapa militar baseado em informações fornecidas por viajantes, detalhando a distribuição de poder em um raio de 2.000 quilômetros da Aliança Estelar. Incluía grandes cidades, tribos e áreas perigosas com monstros poderosos ou anomalias mortais. É claro que, dadas as limitações de um único viajante, o mapa certamente apresentaria algumas lacunas. Mesmo assim, seria de grande benefício para a futura expansão da Aliança Estelar. Capítulo 158. Formação do Exército Golem, Punho Sagrado. Pode me dar os detalhes militares da cidade Ciclope? Sunan desviou o olhar do mapa e continuou seu questionamento. Cole curvou a cabeça e respondeu. Com base em nossas informações atuais, estimamos que a cidade Ciclope abrigue nada menos que 1.000 monstros oculares, com pelo menos 5 deles sendo variantes de nível lendário. Além disso, há nada menos que 20.000 escravos. Os monstros oculares eram notórios por sua capacidade de controlar outras criaturas usando poderes mentais, transformando-as em seus escravos. Para eles, os escravos eram recursos descartáveis. Se um lote morresse, eles sempre poderiam controlar outro. Isso tornou os monstros oculares infames por seu tratamento sádico aos escravos. Com mais de 1.000 monstros oculares controlando apenas 20.000 escravos, o número parecia bastante conservador. Sunan estimou que provavelmente havia cerca de 30.000 escravos na cidade Ciclope. É claro que as criaturas controladas pelos monstros oculares eram geralmente fracas, tipicamente homens com cabeça de cachorro, homens lagarto e ogros, bucha de canhão comum no submundo. Após um momento de reflexão, Sunan tomou sua decisão e falou com firmeza. A Viúva Vermelha será a comandante, e vocês dois servirão como seus representantes. Liderem um pequeno exército de golems para atacar a cidade Ciclope. Eu providenciarei um golem adamantino adicional. Vocês têm algum problema em capturar a cidade Ciclope dentro de 3 meses? Após a realocação da base para a Floresta do Dragão, a importância da base 1 e da base 2 diminuiu significativamente. Sunan reduziu suas forças defensivas em grande parte, transferindo os bonecos libertados inteiramente para a Aliança Estelar. Em seguida, Sunan reorganizou e reestruturou o exército de golems, principalmente estabelecendo uma hierarquia formal. A hierarquia, da mais baixa para a mais alta, era esquadrão, pelotão, estandarte, companhia e legião. As 4 primeiras fileiras consistiam de 10 a 500 bonecos, principalmente golems de pedra e bonecos de lâmina dupla. A classificação Banner incluía um golem de pedra elite, além das marionetes regulares. A classificação Company incluía 5 golems de pedra elite e um golem de ferro. A classificação mais alta, a Legião, começava com 5.000 marionetes e necessariamente incluía uma marionete de nível lendário do segundo círculo. As legiões eram divididas em pequenas, médias e grandes com base no número e na força das marionetes.
Uma pequena legião consistia em 10 companhias, totalizando 5.000 marionetes. Além dos golems de pedra elite golems de ferro padrão, incluía 2 golems de pedra de alto grau e uma aranha de lâmina dupla elite. 5 pequenas legiões podiam ser combinadas para formar uma legião média, que, além de inúmeras marionetes de nível lendário do primeiro e segundo círculo, incluía um golem adamantine. Da mesma forma, 5 legiões médias poderiam ser combinadas para formar uma legião grande. Acima da legião grande, Sunan tinha uma grande visão de um corpo, mas ainda era apenas uma visão. A atual Aliança Estelar estava longe de ser capaz de formar um corpo. Na verdade, eles nem sequer tinham uma legião média ou grande. Atualmente, a Aliança Estelar tinha apenas 2 legiões pequenas. Não que Sunan não quisesse formar mais legiões. Estava simplesmente além de suas capacidades atuais. O custo de formar uma única legião pequena era de aproximadamente 700.000 moedas de ouro. Os fantoches que compunham as 2 legiões pequenas eram o resultado do acúmulo gradual de Sunan ao longo do tempo. Ele não poderia formar uma terceira legião pequena a curto prazo, muito menos uma legião média ou grande. Os escalões mais altos foram criados para se preparar para a futura expansão do exército. Sheman e Corey já tinham ouvido falar sobre as recentes mudanças na estrutura militar da Aliança Estelar de Adriel e concordaram prontamente. Uma pequena legião, um golem adamantino adicional e a Viúva Vermelha, uma potência de nível lendário do segundo círculo, seriam mais do que suficientes para capturar a cidade Ciclope. Sunan assentiu, satisfeito. Certo, vocês 2 trabalharam duro ultimamente. Tirem alguns dias para descansar e se familiarizar com a nova base, e então cuidem dos preparativos para o ataque à cidade Ciclope. Sim, mestre. Com um aceno de mão de Sunan, Sheman e Corey partiram respeitosamente. Assim que partiram, o olhar de Sunan retornou ao mapa. Num raio de 300 quilômetros da Aliança Estelar, a cidade Ciclope era a única cidade de verdade. O resto eram meiras tribos, com as quais não valia a pena se preocupar. Capturar a cidade Ciclope permitiria à Aliança Estelar desenvolver livremente a área circundante de 300 quilômetros. Encontrar alguns veios minerais em uma região tão vasta não deveria ser problema. Quanto ao ataque à cidade Ciclope, Sunan não tinha a intenção de liderar pessoalmente o ataque. Ele delegaria a tarefa aos seus subordinados. A Aliança Estelar foi criada precisamente para tais situações. A cidade Ciclope serviria como um teste. Se bem-sucedidos, ataques futuros a cidades de pequeno e médio porte poderiam ser conduzidos por seus subordinados, permitindo-lhe concentrar-se no panorama geral. Capturar a cidade do Olho Gigante e proteger suas minas de prata quase completará o mitril necessário para forjar uma marionete secreta. A ideia de em breve ser capaz de criar uma marionete lendária do quarto círculo fez o coração de Sunan disparar de excitação. Recuperando a compostura, Sunan voltou-se para outra pilha de documentos. Eram os relatórios apresentados pelas 6 academias de cavaleiros. No ano seguinte, durante um mês de Summer Long, junho, essas 6 academias de cavaleiros receberiam suas primeiras turmas de formandos. Seguindo o exemplo da Academia dos Cavaleiros Coração de Dragão, os exames de graduação dessas 6 academias também aconteceriam no submundo, com poucas mudanças no formato. Sunan não estava particularmente preocupado com isso. Carolina cuidaria da logística dos exames de graduação. O que realmente exigia sua atenção eram as construções rúnicas mágicas para os 3.000 alunos formandos, incluindo 2.970 construções de primeira classe e 30 construções de segunda classe. Criar um número tão grande de construções rúnicas mágicas o manteria excepcionalmente ocupado durante todo o ano. Shiman e os outros só conseguem fabricar armas encantadas, na melhor das hipóteses. Eles ainda não são capazes de criar itens mágicos alquímicos, muito menos construções rúnicas mágicas. Terei que fazer isso sozinho. Suspirando, Sunan se levantou e foi em direção à oficina. Felizmente, a piscina elemental havia sido consertada e as operações do Bosque dos Dragões estavam se estabilizando gradualmente.
Além de seu próprio cultivo e do aprimoramento da concentração da linhagem do dragão oculto, ele não tinha outras tarefas importantes, o que lhe dava tempo para fabricar as construções mágicas de runas. Estou quase terminando de dominar a construção de feitiços. No segundo semestre do ano que vem, meu progresso no treinamento deve chegar a 100%. Em uma vasta planície aberta, duas figuras corriam a uma velocidade vertiginosa, seus movimentos tão rápidos quanto raios de luz, mais rápidos que os melhores cavalos de guerra. Apesar disso, as duas figuras olhavam frequentemente para trás, com os rostos pálidos tomados pelo terror, como se algum monstro aterrorizante os estivesse perseguindo. Somente depois de correrem por algumas centenas de quilômetros sem ver ninguém os perseguindo, finalmente relaxaram e diminuíram o ritmo. Mesmo assim, tendo percorrido tamanha distância em tão pouco tempo, ambos os lendários cavaleiros estavam quase sem energia de batalha e poder elemental. Precisavam encontrar um lugar para se recuperar rapidamente. Os dois logo encontraram uma caverna escondida, sentaram-se de pernas cruzadas e fecharam os olhos para restaurar sua energia de batalha e poder elemental. Mas assim que fecharam os olhos, ambos sentiram que algo estava errado. Abriram os olhos em choque e se encontraram de volta à planície aberta. "O que está acontecendo?" perguntou o cavaleiro mais alto. O cavaleiro mais velho, de têmporas grisalhas, olhou ao redor, com uma expressão de descrença. "Foi aqui que começamos." O cavaleiro mais alto olhou ao redor e, de fato, encontrou grandes cicatrizes de batalha próximas, que lhe pareciam muito familiares, claramente as marcas deixadas pela recente luta contra o inimigo. Seu rosto perdeu a cor. Descobriu-se que a corrida deles havia sido em círculos, e eles não haviam escapado para muito longe. Como membro do Punho Sagrado, ele sabia exatamente o que havia acontecido. Ilusão. Ambos haviam sido vítimas das ilusões do inimigo. Uma brisa suave soprou de repente. O cavaleiro mais alto e o cavaleiro mais velho sentiram algo e olharam para a frente, à esquerda, onde uma mulher surgira de repente na vastidão antes vazia. Era uma mulher alta e esbelta, vestida com um manto cinza. Sua pele era clara, seu cabelo macio e sedoso, exalando um ar de nobre elegância. A maioria dos homens ficaria cativada por sua figura graciosa. Até que viram seu rosto. Além de um par de olhos azuis brilhantes, seu rosto não tinha outras características. Gotas d'água dançavam ao seu redor, e tênues rajadas de vento esverdeado apareciam ocasionalmente. Eira. O cavaleiro mais alto cuspiu o nome com uma mistura de ódio, medo e pavor. Eles pensaram que haviam escapado daquela mulher, apenas para cair em uma ilusão e desperdiçar seus esforços. "Obrigada pelo seu trabalho duro", disse Eira, curvando-se elegantemente para eles. A beleza do gesto foi ofuscada pela espessa camada de sarcasmo que carregava. Os rostos dos dois cavaleiros lendários ficaram feios. "Ah, que patético!" Outra voz soou. A cerca de 10 metros de distância, uma chama surgiu de repente e rapidamente se transformou em um humanoide, com o rosto masculino levemente delineado onde deveria estar sua cabeça. Sua boca se abria e fechava, e faíscas voavam enquanto ele falava, deixando marcas de queimadura no chão. Dois tolos ridículos, ocupados todo esse tempo apenas para perceber que estavam sob uma ilusão. Quase caí na gargalhada ao vê-los. Ele se virou para Ilo e zombou. "Na minha opinião, você está sendo cautelosa demais. Acabe com eles. Por que desperdiçar sua energia?" Ilo não se irritou. A brisa suave que a envolvia carregava uma voz feminina melodiosa. "Esses dois são cavaleiros lendários do segundo círculo. Lutar contra eles de frente exigiria muito esforço. Assim é muito melhor." Ao vê-los conversando como se não existissem, o cavaleiro alto e o cavaleiro idoso ficaram lívidos de raiva. Mas logo perceberam, em desespero, que não eram páreo para seus oponentes. Um aprendiz de mago de terceira classe já era uma dor de cabeça. Quanto mais dois. E esses dois estavam entre os mais fortes aprendizes de mago de terceira classe. Vocês, Sociedade da Vida Eterna, são arrogantes demais.
Acham mesmo que podem brincar conosco, o punho sagrado, como bem entendem. O alto cavaleiro cerrou os dentes. Ou o quê? Os lábios do humanoide flamejante se curvaram em um sorriso zombeteiro. Apenas um grupo de cavaleiros lendários, e vocês ousam se intrometer em assuntos de magos. Não sei se devo chamá-lo de ousado ou tolo. Se você sabe o que é melhor para você, entregue as chaves de Evas e da Torre da Luz Estelar, e eu lhe darei uma morte rápida. O cavaleiro alto bufou. Não pense que eu não sei. Mesmo se soubesse, eu não lhe contaria. Qualquer um que acredite na honra da sociedade da vida eterna é o verdadeiro tolo. O humanoide de chamas não se irritou, mas riu com vontade. Você finalmente está mostrando algum juízo. Então não precisa mais de conversa. Assim que eu matar vocês, extrairei suas almas e as interrogarei lentamente. Assim que a última palavra saiu de seus lábios, o corpo do humanoide de chamas explodiu em incontáveis ondas de fogo, avançando como uma inundação, colidindo com os dois cavaleiros. O cavaleiro alto e o cavaleiro idoso trocaram um olhar e, em seguida, compartilharam um sorriso amargo. Suas expressões rapidamente endureceram e eles avançaram sem recuar, enfrentando destemidamente a onda de chamas. Ambos sabiam que não havia esperança de sobrevivência naquele dia, então decidiram lutar até a morte em vez de fugir. Bum! As planícies ecoavam com explosões contínuas. Chamas ofuscantes e auras marciais deslumbrantes se entrelaçavam. A batalha durou apenas uma dúzia de respirações. Os dois cavaleiros exaustos não eram páreo para os aprendizes de mago da Sociedade da Vida Eterna. Ilu nem precisou intervir. O aprendiz de mago das chamas os despachou facilmente. Tolos arrogantes. As chamas recuaram, transformando-se num humanoide flamejante. Ele abriu a boca, e duas figuras tênues e etéreas lutaram para se libertar dos corpos carbonizados, apenas para serem sugadas à força para dentro de sua boca. Eles provavelmente não sabem muita coisa, Ilu finalmente falou. Ember zombou. Não importa. Matem todos no punho sagrado, e Evas não terá onde se esconder. Nós o encontraremos eventualmente. Exceto por aquele caçador. Ele é próximo de Evas. Se ele ajudar Evas a escapar, nos custará mais esforço. Ilu permaneceu em silêncio, reconhecendo as palavras de Embers. Um aprendiz de mago que conseguisse escapar das garras de Saulo era digno de seu respeito. De repente, ambos sentiram algo e se viraram. Uma figura se materializou lentamente no ar. Era Saulo. Saulo olhou para os corpos carbonizados e perguntou: alguma pista? Saberemos depois do interrogatório, Embers deu de ombros. Mas não criem muitas esperanças. Esses dois provavelmente não sabem o paradeiro de Evas. Ilu perguntou: Scorpion? Igualmente, respondeu Saulo friamente. O segredo do punho sagrado é impressionante. O que fazemos agora? Continuar. Arranque o punho sagrado e force Evas a se mostrar. Ember sorriu, lambendo os lábios. Gosto dessa abordagem direta. Ouvi dizer que o líder do punho sagrado é bastante poderoso. Deixe-me lidar com ele. Mal posso esperar para saborear a alma de um oponente forte. Como quiser. Com essas palavras, a figura de Saulo desapareceu lentamente. Uma brisa suave passou, e Ilu também desapareceu. Dois caras desinteressantes. Ember zombou e se transformou em uma coluna de chamas, elevando-se ao céu. Em seguida, veio o interrogatório da alma, um momento para saborear a agonia e a dor. Capítulo 159. A agitação do Império Azul Dourado e a resolução da questão da distância. À medida que a lua do véu de outono se aproximava, o ar tornava-se cada vez mais fresco e límpido. As planícies ao redor da cidade relâmpago adquiriram um tom dourado claro. Sunan entrou no palácio sem impedimentos e seguiu para o salão central. Ao atravessar o pátio, notou três crianças, delicadas como jardim esculpido, brincando em meio a um grupo de mais de uma dúzia de criadas. O mais velho dos meninos, ao avistar Sunan, gritou tio. E correu até ele, abraçando a perna com um sorriso alegre.
Os outros dois, um menino e uma menina mais novos que ele, seguiam de perto, com os olhos arregalados de curiosidade enquanto examinavam Sunan. Senhor! As criadas que observavam as crianças apressaram-se e curvaram-se respeitosamente. Sunan acenou para elas, agachando-se levemente e sorrindo enquanto acariciava a cabeça de Yabei. Onde está seu pai? Papai está na sala do conselho, respondeu Yabei alegremente. Sunan sorriu e se virou para as duas crianças mais novas. Vocês devem ser Wesley e Adela, certo? Wesley, o segundo filho de Koi, inclinou a cabeça, confuso. Como você sabe nossos nomes? Adela, ainda jovem demais para falar muito, simplesmente encarou Sunan com seus grandes olhos escuros, o dedo na boca. Porque eu sou seu tio. O que é um tio? Sunan riu, sem se dar ao trabalho de explicar, e afagou a cabeça do menino antes de se virar para as criadas. Cuidem bem deles. Com isso, ele se virou e saiu. Assim que desapareceu de vista, Yabei desviou o olhar relutantemente e se virou para o irmão, dando-lhe um tapinha na cabeça. Idiota, um tio é o irmão mais novo do pai. Todo mundo diz que tios são pessoas muito poderosas. Wesley, ainda sem entender completamente, logo se distraiu como uma borboleta que esvoaçava e saiu correndo para persegui-la. Sunan chegou à sala do conselho, onde Koi estava em meio a uma reunião com seus ministros. Da cidade de Blackstone original ao atual Ducado da Luz Estelar, as forças de Koi haviam crescido significativamente. Havia muitos rostos novos que Sunan não reconheceu entre os presentes. Há cerca de uma dúzia de pessoas sentadas na sala do conselho eram todas nobres de alto escalão do ducado. No entanto, Sunan conhecia apenas alguns, como Brad, Jordan e Stali. Comparados a uma década atrás, Brad e os outros pareciam muito mais velhos e envelhecidos, com mais fios prateados nos cabelos. Nem mesmo o poder de um grande cavaleiro resistiu à devastação do tempo. Ainda assim, anos vivendo no luxo mantiveram suas peles rosadas e seus espíritos vibrantes. Entre o grupo de homens na faixa dos 40 e 50 anos, Koi parecia bem jovem. Com apenas 30 anos, estava no auge da vida. Com sua força de nível lendário, estava longe de mostrar sinais de envelhecimento. Senhor Sunan. Ao ver Sunan entrar, todos se levantaram e se curvaram. O rosto de Koi se iluminou num sorriso e ele acenou para que se aproximassem. É só por hoje. Discutiremos o resto amanhã. Podem ir embora agora. Brad e os outros assentiram e saíram da sala com tato. O salão se esvaziou rapidamente, restando apenas Koi e Sunan. Assim que os criados trouxeram o chá e foram embora, Koi sorriu e disse: faz meses desde a sua última visita. Tem estado ocupado com a nova base. Sunan havia mencionado a mudança da base para Koi, que, embora um pouco decepcionado, respeitou a decisão de Sunan. Além disso, a base 1 não seria completamente abandonada. Continuaria a servir como ponto de trânsito. Enquanto permanecesse, o povo de Flash City se sentiria um pouco mais seguro. Está quase pronto. Sunan tomou um gole de chá e, em seguida, pousou, mudando de assunto. Li o boletim. O Império Ouro Azul parece estar se movimentando ultimamente. Apesar de passar a maior parte do tempo no submundo, Sunan nunca perdia de vista os assuntos do mundo da superfície. O Ducado da Luz Estelar compilava informações importantes mensalmente e as enviava aos nobres mais importantes, incluindo o gabinete de Sunan. De acordo com o boletim, o Império Ouro Azul vinha realizando frequentes exercícios militares nas cidades fronteiriças adjacentes ao Ducado da Luz Estelar nos últimos 2 meses. Os conselheiros reais suspeitavam que esses exercícios servissem de cobertura para alguns movimentos militares. A existência do Ducado já ameaçava o domínio do Império Ouro Azul no domínio sudeste. Não é de se surpreender que o Imperador se mova contra nós, disse Koi calmamente. Para qualquer outro governante, descobrir que seu país estava sob o escrutínio do Império Ouro Azul seria uma situação assustadora e angustiante. Mas Koi era diferente. Com Sunan no Principado da Luz Estelar, as coisas eram diferentes.
Outros podem não saber, mas Kui sabia o quão poderosa era a aliança estelar que Sun An havia estabelecido no submundo. Para ser honesto, o poderio militar da aliança estelar superava até mesmo o do Principado da Luz Estelar. Com um aliado tão confiável, Kui não tinha motivos para se preocupar. No entanto, esse também era o principal motivo pelo qual o Império Ouro Azul estava de olho no Principado da Luz Estelar. Com Sun An por perto, o Principado da Luz Estelar era como um jovem leão com imenso potencial. Contanto que o Império Ouro Azul não fosse tolo, eles não ficariam de braços cruzados assistindo ao crescimento do Principado da Luz Estelar e, eventualmente, desafiá-los pelo domínio do Reino Sudeste. Na verdade, Kui sabia muito bem que, se não fosse por Sun An, o Império Ouro Azul provavelmente já teria invadido o Principado da Luz Estelar há muito tempo. O que você planeja fazer? Perguntou Sun An. Embora eu não esteja totalmente preparado, se o Império Ouro Azul quiser entrar em guerra, estou pronto para enfrentá-los. Kui riu, seu tom transbordando confiança. O único problema é o mago da família real Ouro Azul, aquele chamado Vant, certo? Ele faz parte da mesma organização de magos que você, não é? Sim, Sun An assentiu calmamente. Vou encontrar uma oportunidade para conversar com ele. Se Vant realmente pretendesse apoiar o Império Ouro Azul na guerra, não haveria nada a discutir. Eles teriam que resolver isso no campo de batalha. Mesmo fazendo parte da mesma organização, a Cabana da Floresta, Sun An não se conteve. O tempo voou e logo chegou o mês da geada. A primeira neve finalmente chegou. Flocos de neve brancos cobriam toda a terra e o vento frio uivava. No entanto, dentro do Bosque dos Dragões, o clima permanecia tão quente e agradável como sempre. No 13º andar da Torre do Esqueleto do Dragão, na terceira sala de cultivo. Embora chamado de sala de cultivo, este lugar utilizava tecnologia de dobra espacial, tornando sua área real de cerca de 1 km². Era uma das 3 grandes salas de cultivo na Torre do Esqueleto do Dragão. Toda a sala de cultivo havia se transformado em um ambiente de caverna escuro e sombrio. Sun An estava flutuando ao lado de uma estalactite invertida, observando os jovens antílopes dragões correndo alegremente na vasta caverna. Depois de decidir estabelecer uma fazenda de antílopes dragões, Sun An imediatamente iniciou o processo. No entanto, montar a fazenda não era tão simples quanto capturar um grupo de antílopes dragões. Os antílopes dragões adultos já estavam acostumados com seus hábitos e eram extremamente difíceis de domar. Portanto, Sun An planejou começar com os filhotes. Ele capturou um lote de antílopes dragões recém-nascidos na natureza e os colocou na sala de cultivo, criando-os e domesticando-os pessoalmente. Seu plano era soltá-los no rancho quando crescessem. Depois de alguns meses, os resultados foram bastante satisfatórios. Os antílopes dragões jovens, embora ainda um pouco selvagens, não eram mais tão resistentes ao contato e ao manuseio humano. Se fossem antílopes dragões adultos, esse nível de doma teria sido impossível em tão pouco tempo. Treiná-los por alguns anos deve ajudar a eliminar sua natureza selvagem. Depois, eles podem ser soltos no rancho lá fora. Saindo da sala de cultivo, Sun An teletransportou-se para a oficina. Após esse período de cultivo, seu poder mental finalmente atingiu o padrão para fundir um núcleo mágico de nível 4. Sua força física também foi aumentada para 55 pontos através do consumo de fruta sangue de dragão, atingindo o padrão exigido. Imediatamente depois, Sun An sintetizou o núcleo mágico de nível 4 e o fundiu em seu corpo. Como esperado, o núcleo mágico de nível 4 aprimorado aumentou significativamente seu poder. Quando ele liberou sua força total, a tempestade de espinhos metálicos gerada pelo núcleo mágico levou menos de meio minuto para devastar o Golem Damantino. Este era um Golem Damantino aprimorado, uma genuína marionete lendária do terceiro círculo, não a versão original que ele havia encontrado na entrada do laboratório de Avirne. Uma marionete lendária do segundo círculo provavelmente seria destruída em um único encontro.
Em termos de defesa, a proteção do núcleo mágico era aproximadamente equivalente a 6.500 a 7.000 pontos de defesa, semelhante à proteção combinada de 6 a 7 anéis de proteção extrema. Um nível de defesa tão alto exigiria um esforço considerável, mesmo de um mago certificado, para rompê-lo. Abaixo do nível de mago certificado, a menos que seu poder mental fosse completamente drenado, seria quase impossível para qualquer um rompê-lo. Quanto ao consumo de poder mental, ele mal havia aumentado. Com meu poder mental atual, consigo sustentá-lo por cerca de 4 minutos. Em uma batalha de alta intensidade, sustentá-lo por cerca de 3 minutos não deve ser um problema. Vale ressaltar que Sun An também havia pesquisado com sucesso os 2 metais alternativos necessários para sintetizar o núcleo mágico. Em outras palavras, ele essencialmente havia alcançado a liberdade do núcleo mágico. Se quisesse, poderia produzir núcleos mágicos em massa a qualquer momento. Agora, as únicas restrições eram o custo e sua própria força mental e física. Os requisitos de fusão para um núcleo mágico de nível 5 eram 58,65 de poder mental e 71,24 de força física. Quanto a um núcleo de padrão mágico de nível 6, Sun An estimou que não seria capaz de integrá-lo até atingir o nível de mago completo. No entanto, isso ainda era uma boa notícia para Sun An. O núcleo de padrão mágico não era apenas um de seus trunfos atuais. Era também a chave para seu futuro avanço como mago. Por isso, apesar de saber que um nível de síntese do núcleo de padrão mágico tinha um limite máximo, ele ainda estava determinado a pesquisar metais alternativos. Depois de passar meio-dia na oficina fabricando um lote de construções de padrões mágicos, Sun An retornou ao seu escritório. Não estava sentado há muito tempo quando Carolina se aproximou. Mestre. Carolina, com sua postura sedutora, curvou-se graciosamente. Desde que se juntara às fileiras de Sun An, a nobre esfinge havia consumido uma quantidade considerável de fruta-sangue de dragão e várias poções de aprimoramento. Seu poder havia há muito tempo alcançado o segundo círculo lendário, tornando-a pelo menos tão forte quanto a antiga senhora da cidade do Lago Negro, Úrsula. O que foi? Perguntou Sun An sem olhar para cima, com os olhos fixos no livro em suas mãos. Carolina respondeu respeitosamente. Mestre, o local para a instalação do portal espacial foi escolhido. Sun An finalmente olhou para cima e, após um momento de reflexão, levantou-se e saiu do escritório. Mostre o caminho. Sim, mestre. Inspirado pela rede de teletransporte da Floresta do Dragão, Sun An planejou estabelecer portais espaciais entre as cidades-estado do Lago Negro, Matu e Ozen. Isso permitiria viagens mais fáceis sem a necessidade de percorrer centenas de quilômetros a cada vez. A razão pela qual ele não instalou matrizes de teletransporte foi a falta da tecnologia necessária. Além disso, a tecnologia de teletransporte era tipicamente domínio dos magos. Como um mero aprendiz de mago, mesmo que tivesse a tecnologia necessária, ele não teria os meios para construir uma matriz de teletransporte. Então, Sun An criou uma solução alternativa inteligente. Semelhante à conexão entre a base 1 e a base 2, ele instalaria um portal espacial em cada cidade-estado, todos conectados a uma área designada na Floresta do Dragão, que serviria como um ponto de trânsito. Dessa forma, embora o teletransporte em tempo real não fosse possível, ainda alcançaria um efeito de matriz de meio teletransporte, reduzindo significativamente o tempo de viagem. Após várias viagens, Sun An rapidamente instalou um portal espacial em cada uma das 3 cidades-estado. O outro lado de cada portal conectava-se a uma área separada na Zona 3 da Floresta do Dragão, usada exclusivamente como ponto de trânsito e não permitindo acesso a outras áreas da Floresta do Dragão. Com esses 3 portais espaciais, não precisaremos mais suportar as longas jornadas. Após testar os portais com golems de pedra e confirmar que todos funcionavam corretamente, Sun An assentiu, satisfeito. O mundo subterrâneo era vasto e escassamente povoado, com muito menos cidades-estado do que o mundo da superfície. Cada cidade-estado também era extremamente distante.
O terreno complexo também limitava o uso de veículos como carruagens, forçando a maioria das viagens a ser feita a pé ou montada em bestas. Era por isso que o mundo subterrâneo raramente via o surgimento de potências em nível nacional. Além das numerosas raças, a falta de sistemas eficientes de transporte e comunicação restringia a troca de informações e recursos entre cidades-estado, dificultando a formação de uma entidade unificada. Agora, com os portais espaciais, a distância não era mais um problema para a Aliança Estelar. Além de resolver o problema das viagens de longa distância, esses portais também podiam fornecer suporte oportuno em tempos de guerra. Em menos de meia hora, um pequeno exército de golems podia viajar pelo portal espacial de uma cidade-estado para outra. Podia até ir mais longe, com um exército móvel de golems estacionado no ponto de trânsito. Se a guerra eclodisse em qualquer cidade-estado, o portal espacial poderia ser aberto imediatamente para o envio de reforços, reduzindo ainda mais o tempo de resposta. Não importava o quão meticulosamente o inimigo planejasse, eles jamais esperariam que um exército adicional aparecesse em uma cidade-estado. Afinal, no atual continente luz estelar, nenhum aprendiz de mago construiria uma rede de teletransporte. Além de Sun-An, que controlava a Floresta do Dragão, nenhuma outra força poderia fornecer suporte tão rápido. Carolina, é claro, entendia essas implicações. Desde o momento em que Sun-An propôs a ideia de estabelecer portais espaciais, ela percebeu os imensos benefícios que isso traria para a Aliança Estelar. Com os portais espaciais, o maior obstáculo para a expansão da Aliança Estelar havia sido superado. Observando as costas de Sun-An, os olhos de Carolina não puderam deixar de brilhar de reverência. Em toda a Aliança Estelar, sua posição era uma das mais próximas de Sun-An. Mesmo assim, ela nunca o havia verdadeiramente enxergado. Quanto mais interagia com ele, mais percebia o quão insondável ele era, sempre fazendo coisas que pareciam impossíveis, tornando-o difícil de prever. Se ela ainda tinha algum ressentimento ou frustração por servir a outra pessoa, esses sentimentos já haviam desaparecido há muito tempo, substituídos por uma profunda sensação de alívio. Seguindo este homem, ela poderia testemunhar o dia em que a Aliança Estelar conquistaria todo o mundo subterrâneo. Capítulo 160. Batalha de Cerco, a estranha estátua alada. 1. O rugido ensurdecedor e estrondoso ecoou pela vasta caverna, fazendo as estalactites no teto tremerem violentamente. Em meio ao caos, gritos de batalha e agonia ecoavam, um após o outro. Hienas, cabeças de cachorro e homens lagarto vestidos com capacetes estavam nas muralhas da cidade, com os olhos injetados de sangue enquanto lutavam desesperadamente contra os golems de pedra. Apesar das mortes implacáveis de seus companheiros sob os punhos maciços dos golems, essas criaturas geralmente covardes não demonstravam medo, como se tivessem sido levadas a um frenesi frenético. Atrás deles, um grupo de devoradores de mentes flutuava no ar. Eles pareciam globos oculares gigantes, com uma boca cheia de dentes afiados no centro de seus corpos, cercados por longos tentáculos que terminavam em pequenos olhos roxos brilhantes. Um olhar mais atento revelou que os escravos sob seu controle também tinham um toque de luz roxa assustadora em seus olhos. Chiado. 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 Raios acinzentados de energia perfuravam o campo de batalha. As ilusões dos devoradores de mentes não tinham efeito sobre as marionetes, então elas recorreram aos seus raios para combatê-las. As marionetes eram continuamente destruídas por esses raios. Tanto para os defensores quanto para os atacantes, os escravos e marionetes na linha de frente eram meros dispensáveis. Assim, nenhum dos lados hesitou em sacrificar suas forças, lançando cada vez mais tropas na briga. Desde o momento em que a batalha começou, ela se transformou em uma luta feroz e brutal. À distância, Shema e Core observavam a cena com expressões graves. Era a primeira vez que testemunhavam um cerco subterrâneo. Antes da batalha, eles não haviam percebido a gravidade da situação, mas agora, a realidade macabra do campo de batalha os abalava profundamente.
Em uma guerra onde até mesmo os cavaleiros eram meras buchas de canhão, o poder de um aprendiz de mago de segundo nível era lamentavelmente inadequado, e um único passo em falso poderia significar a morte. O orgulho e a satisfação que sentiram ao avançar para o segundo nível de aprendizagem desapareceram com os gritos ensurdecedores da batalha. Os cavaleiros atrás deles, agarrando os punhos das espadas, não conseguiam esconder o nervosismo. Afinal, aquela era a primeira guerra de verdade. Comparada às escaramuças que haviam enfrentado durante as explorações, aquela batalha era de uma escala totalmente diferente. No entanto, tocar nas runas mágicas penduradas em seus pescoços aliviou um pouco a tensão. Bum! Uma forte explosão ecoou à distância, acompanhada por uma nuvem de poeira subindo no ar. As muralhas da cidade em ruínas, incapazes de resistir ao ataque implacável dos golems, finalmente ruíram. O caminho para o centro da cidade de Olho Gigante estava livre. Ao ver isso, a Viúva Vermelha, a comandante, imediatamente ordenou um ataque total. Bum! Bum! Liderado pelos golems de pedra de nível superior e aranhas de lâmina dupla de elite, o lendário esquadrão de marionetes avançou, juntando-se à batalha com um ímpeto feroz. A guarda dos cavaleiros seguiu de perto. Com o comando do capitão Shen para ativar os constructos, todos agarraram seus constructos rúnicos e os infundiram com energia marcial. Em um instante, estranhos padrões negros se espalharam por suas peles expostas. Uma aura invisível os envolveu, como se estivessem revestidos de uma armadura intangível. Suas auras surgiram e o moral da guarda dos cavaleiros disparou. Atacar! Shen brandiu sua espada para a frente e liderou o ataque, montado em um leopardo das rochas negras. Os outros cavaleiros rúnicos rugiram e o seguiram. 500 cavaleiros rúnicos avançaram como uma inundação negra, subjugando as defesas de Olho Gigante. Shema e Cori trocaram olhares, ativaram suas construções rúnicas e lançaram um feitiço de escudo usando seus anéis de proteção antes de montarem em seus leopardos de rocha negra e se juntarem à luta. O vento espalhou a poeira, revelando a situação lá dentro. Após o colapso das muralhas, os devoradores de mentes recuaram ainda mais, e mais escravos avançaram em uma onda gigante, tentando deter o avanço dos atacantes. No entanto, diante dos cavaleiros rúnicos que atacavam, esses itens descartáveis ofereceram pouca resistência. Cabeças de cachorro e homens lagarto caíram um após o outro sob as armas encantadas. A guarda dos cavaleiros, como uma lâmina afiada, rasgou a formação dos defensores, deixando-a em desordem. Zumbido. O raio de energia foi disparado à distância, atingindo Shen, mas parando a apenas 1 centímetro de seu corpo, desviado pelo campo de força invisível da construção rúnica. O corpo de Shen oscilou ligeiramente, e ele se virou para a fonte do raio, um devorador de mentes. Ele rosnou e avançou naquela direção. Ao mesmo tempo, Shema e Cori localizaram os devoradores de mentes escondidos na retaguarda e investiram contra eles. Capturem o líder primeiro. Os escravos foram impelidos a lutar sem medo devido ao controle dos devoradores de mentes. Uma vez eliminados, os escravos recuperaram os sentidos e se dispersaram. Aproximando-se, ambos ergueram as mãos simultaneamente e arremessaram gemas rúnicas. A gema no ar explodiu em uma luz vermelha ofuscante, com um som sibilante, transformou-se em uma onda crescente de chamas que avançou, abrindo amplo caminho através das densas fileiras inimigas. Shima e Cole não hesitaram, seguindo o caminho para atacar rapidamente os Beholders, entoando feitiços enquanto avançavam e disparando vários mísseis mágicos com as mãos. PFFT. PFFT. Os mísseis mágicos perfuraram os corpos esféricos de 2 Beholders, matando-os instantaneamente. Os Beholders restantes entraram em pânico instantaneamente, os tentáculos e olhos ao redor deles brilhando com uma luz sinistra. Uma onda de vibrações invisíveis e sinistras envolveu Shima e Cole instantaneamente. No entanto, os dois permaneceram imperturbáveis. Antes do ataque, eles e toda a guarda dos cavaleiros haviam consumido poções lúcidas, dando-lhes alta resistência a ilusões e encantamentos.
A menos que fosse o próprio olho da mãe da colmeia, as habilidades de controle dos Beholders não teriam efeito sobre eles. Chiado. 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 Com a ajuda da pedra rúnica e dos feitiços, Shi-Man e Cole, apenas os dois, subjugaram mais de 100 Beholders. Em contraste, os raios disparados pelos Beholders contra os dois não conseguiram penetrar as defesas de 4 camadas formadas por runas mágicas, anéis de proteção, feitiços de escudo e barreiras de partículas de energia. Em pouco tempo, dezenas de cadáveres de Beholders se espalharam pelo chão. Ao mesmo tempo, quando 2 aprendizes de mago, a guarda dos cavaleiros e inúmeras marionetes lendárias se juntaram à batalha, a balança da vitória começou a pender a favor dos atacantes. As defesas da cidade Beholder ruíram e eles foram rapidamente empurrados de volta para o centro da cidade. Grito. Um grito estridente irrompeu de repente por trás das linhas inimigas. Em um instante, Shi-Man e Cole sentiram uma tontura em suas cabeças. Mas logo, um grito agudo os acordou. Shi-Man instantaneamente recuperou os sentidos, seus olhos cautelosos, enquanto olhava para a distância. Em meio ao denso aglomerado de Beholders, um Beholder relativamente menor, mas mais formidável, flutuava, com centenas de tentáculos, muito mais do que um Beholder comum, conectados ao seu corpo esférico. Os olhos nas pontas dos tentáculos brilhavam com um bizarro tom preto-púrpura. Ao encontrar aqueles olhos, Shi-Man sentiu uma onda de tontura e rapidamente desviou o olhar. Ilusão. É o olho da mãe da colmeia. Shi-Man e Cole rapidamente perceberam isso, com o coração apertado. Ao lado do olho da mãe da colmeia, havia 4 observadores visivelmente maiores, cada um uma variante mutante. Seus tentáculos, além dos olhos, também eram revestidos de garras afiadas, cortando o ar com um assobio agudo enquanto balançavam. Além disso, esses observadores mutantes montavam em temíveis insetos gigantes. É o olho do guia, disse Cole gravemente. Shi-Man assentiu solenemente. Ele vira descrições do olho do guia em livros, e elas correspondiam aos Beholders mutantes que os precederam. O olho do guia normalmente aparecia em grupos de Beholders governados pelo olho da mãe da colmeia ou pelo olho do Overlord, e era uma variante mutante comum. Seus raios oculares não eram mais fortes que os dos Beholders comuns, mas suas capacidades corpo a corpo excediam em muito a norma, destacando-se em cavalgar insetos gigantes em direção às fileiras inimigas para causar estragos. Eles estavam entre os poucos Beholders com foco em combate corpo a corpo. Naquele momento, os 4 olhos do guia agitavam freneticamente seus tentáculos com garras, tentando bloquear um raio de luz cor de sangue. Aquela luz cor de sangue era a viúva vermelha. A bela vampira estava envolta em uma espessa nuvem de névoa de sangue, exalando uma aura sinistra e fria. Cada vez que ela levantava a mão, névoa de sangue se acumulava na frente de sua palma, formando uma lança cor de sangue que disparava pelo ar em direção ao olho da mãe da colmeia. Os 4 olhos do guia lutavam para bloquear seus ataques. Grito. Grito. Sentindo-se ameaçada, a olho da mãe da colmeia soltou um grito estridente. À medida que o som se espalhava, os observadores ao redor intensificaram seus ataques, disparando raios cinzentos que atingiram a névoa de sangue que cercava a viúva vermelha. A névoa de sangue escureceu visivelmente e desapareceu. Vermes irritantes. Rosnou a viúva vermelha. Ela parou de repente, estendendo a mão direita, seus olhos brilhando intensamente com uma luz carmesim. Em um instante, as dezenas de observadores ao redor dela soltaram um coro de gritos agonizantes enquanto incontáveis gotas de sangue escorriam de seus corpos, espiralando em direção à mão da viúva vermelha para formar uma esfera de sangue. Os observadores, sem sangue, tornaram-se cadáveres enrugados que caíram no chão. Imediatamente depois, a esfera de sangue na mão da viúva vermelha rapidamente se transformou em uma lança cor de sangue, ainda mais vividamente carmesim. Com um movimento rápido do pulso, ele disparou pelo ar como um raio, empalando instantaneamente um dos olhos do guia e prendendo-o ao chão. O olho do guia convulsionou como se tivesse sido eletrocutado e então o silenciou.
Depois de fazer tudo isso, o rosto da viúva vermelha empalideceu, indicando claramente que o movimento havia lhe causado um grande impacto. Os demônios oculares ao redor aproveitaram a oportunidade para atacar a viúva vermelha, mas um estrondo ensurdecedor ecoou pelo ar. Uma distorção visível atingiu os demônios oculares e explodiu com um estrondo estrondoso, instantaneamente despedaçando dezenas deles. Onda sonora esmagadora. Um golem dourado irrompeu no meio dos demônios oculares, liberando uma tempestade de sangue e vísceras. Cada demônio ocular em seu caminho foi transformado em uma névoa de sangue, e rapidamente se aproximou do olho da mãe do ninho, chegando a 10 metros. 3 olhos diretores tentaram bloquear seu caminho, mas o golem dourado os despedaçou com facilidade. Finalmente, o olho da mãe do ninho foi esmagado até virar uma polpa. Ao ver isso, a viúva vermelha não pôde deixar de se surpreender. Cada olho diretor possuía o poder de um lendário do primeiro círculo, e havia centenas de demônios oculares os protegendo. Ela havia lutado para derrubar apenas um olho diretor, mas o golem dourado rompeu as defesas sem esforço e massacrou o olho da mãe do ninho e 3 olhos diretores como se estivessem cortando manteiga. Esse poder era realmente aterrorizante. Esta é a força de uma marionete lendária do terceiro círculo. A viúva vermelha ficou impressionada, e seu respeito por Sun-An, que conseguia criar uma marionete tão poderosa, cresceu ainda mais. Com a morte do olho da mãe do ninho e dos olhos diretores, os demônios dos olhos logo mergulharam no caos, espalhando-se em todas as direções. Infelizmente, toda a cidade do olho gigante já estava cercada por marionetes. Do lado de fora, marionetes bloqueavam sua fuga, enquanto lá dentro, aprendizes de mago e cavaleiros do selo mágico os caçavam. O destino desses demônios dos olhos já estava selado. Depois de mais de 1 hora, os gritos de batalha na cidade do olho gigante diminuíram gradualmente. Os demônios dos olhos foram quase todos exterminados, e aqueles que sobreviveram foram capturados pelos cavaleiros do selo mágico e aprisionados. Eles seriam enviados de volta à cidade do Lago Negro para serem usados como cobaias para a base. Os escravos sobreviventes também foram aprisionados, para serem usados como trabalhadores para consertar a cidade do olho gigante e minerar. Depois de organizar tudo às pressas e deixar uma guarda de cavaleiros para vigiar os prisioneiros, a viúva vermelha, Shiman e Cole rapidamente se dirigiram ao covil do olho da mãe do ninho. Ao entrarem no covil, seguiram direto para o tesouro. Quando abriram o cofre e viram as montanhas de lingotes de prata, os 3 sorriram. Esses olhos grandes são bem ricos, comentou Shiman, rindo. Considerando que controlam uma mina de prata, não é de se surpreender. Os olhos de Cole percorreram o cofre abarrotado e logo encontrou uma caixa. Ao abri-la, seus olhos brilharam. Mitril. Dentro da caixa havia um pedaço de mitril. Cole o pegou e o pesou na mão, com um sorriso ainda maior se espalhando pelo rosto. Pelo menos 3 quilos. Shiman e a viúva vermelha também estavam radiantes. Antes do ataque à cidade do olho gigante, Sun-An deu ordens para procurar mitril assim que capturassem a cidade. Com este pedaço de mitril, seu professor, mestre, ficaria muito satisfeito. Depois de garantir o conteúdo do tesouro, os 3 começaram a vasculhar todo o covil. Pouco depois, a um chamado de Shiman, eles se reagruparam em uma caverna espaçosa. No centro da caverna, havia uma estátua. A aparência da estátua era bizarra, assemelhando-se a um conjunto de asas com uma longa cauda estendendo-se do meio, arrastando-se atrás. Que tipo de criatura é esta? Shiman e Cole olharam para a viúva vermelha, que conhecia melhor as criaturas do submundo. A vampira franziu a testa, pensativa, por um momento, depois balançou a cabeça. Nunca vi esta criatura antes, nem a reconheço. Cole franziu a testa, intrigado com a situação na caverna. Por que os demônios dos olhos colocariam uma estátua dessas aqui, e por que em um espaço tão grande com apenas uma estátua? Os olhos de Shiman percorreram a caverna por um momento, então uma centelha de realização se acendeu em seus olhos. Adoração. Vendo os olhares perplexos de Cole e da viúva vermelha, Shiman explicou rapidamente.
Pensem nisso. Será que este seria um local de culto para os demônios dos olhos? E esta estátua, o objeto de seu culto? Cole e a Viúva Vermelha ficaram surpresos, mas, pensando melhor, pareceu plausível. A caverna realmente parecia um salão de culto. No entanto, eles nunca tinham ouvido falar de demônios dos olhos que tivessem uma fé. Após um momento de contemplação infrutífera, Cole decidiu parar de pensar nisso.